É interessante nós sabermos que Eclesiastes é um livro que, se a gente não vê ele até o final, nós ficamos com percepções inadequadas dele. Por quê? Como Salomão ele escreveu ali mais na sua, já próximo à sua velhice, que Salomão escreveu, então ele tinha experimentado tudo na vida. Imagine, olha, se coloca no lugar dele, você ter recebido o dom da sabedoria. Porque mesmo ele tendo recebido o dom da sabedoria, ele se colocou a serviço da sabedoria. E o que é se colocar a serviço da sabedoria? Nós vimos aqui em Eclesiastes que ele se esmerou em procurar saber todas as coisas, tudo que acontece debaixo do céu. Ele se esmerou a saber, a buscar, e ele percebeu que mesmo ele ali sendo uma das pessoas mais sábias daquela época, ele não entendia tudo o que acontecia debaixo do sol. E isso deixava assim frustrado, né? Então, o que ele fez em alguns momentos? Aí ele se dedicou à luxúria, se dedicou aos manjares e também viu que ali não havia nada realmente, era tudo vazio. Então, o livro de Eclesiastes mostra o quê? Que muitas coisas que se busca é uma bolinha de sabão, toda colorida, toda linda, mas na hora que você toca, ela é vazia, ela não tem nada por dentro. Então é isso assim que o livro de Eclesiastes nos traz. Porém, a partir desse capítulo e depois o capítulo 11 e o capítulo 12, ele nos dá um fechamento maravilhoso, aonde Salomão volta para os braços do Senhor. Agora, nós não sabemos até que ponto houve arrependimento, nós só sabemos que o Senhor falou que não tiraria o reino de Salomão por amor a Davi. Então, você perderia para depois, que seria lá para o seu filho Roboão, né? Então, o Senhor preservou por amor a Davi. E alguns historiadores que têm livros, estudam, que sabem de outros livros, que a gente não sabe se é verdade, mas diz que Salomão se envolveu também com coisas de magia. Então, isso a gente não sabe se é verdade. Porém, a gente sabe que houve uma grande curiosidade dele em saber de várias coisas. E muitas vezes, nessa curiosidade, a pessoa pode entrar por caminhos que não são favoráveis. E aqui também nós vemos Salomão falando muito do final da vida no livro de Eclesiastes. E muitas vezes ele falou que era melhor uma criança que nem nasceu, que já morreu no parto, do que alguém que nasceu. E em algum momento depois ele falou que mais vale um cão vivo, que um cão era muito desprezado, do que um leão morto, que o leão era tido como o maioral. Contudo, então a gente vê essas assim alterações. E quando a gente lê o livro de Eclesiastes, que parece que Salomão sentou e em uma semana, um mês, escreveu tudo. Mas com certeza isso aqui foi escrito por meio de reflexões. Aí escreve um período, depois escreve outro. Depois, então, num período ele estava bem depressivo, no outro ele já estava um pouco mais animado. Até que depois ele faz um fechamento aqui no capítulo 11 e no capítulo 12, que são essenciais que vocês estejam aqui nesses capítulos, né? Boa noite, Penha. Eu por aqui me alimento. Aleluia, se alimentando da palavra. É isso mesmo, Penha. E sabe, eu procuro trazer a palavra, Penha, nos 3 aspectos, sabe, amada? Na parte espiritual, na parte da nossa mente, da cognição e na parte da nossa alma. Porque nós precisamos dessas 3 partes congruentes e alinhadas para a gente desfrutar dessa vida que o Senhor nos prometeu, que é uma vida em abundância, né? O mundo nos dá uma visão de vida de abundância diferente, mas a gente vai percebendo que lá no íntimo todos nós temos referenciais de vida em abundância e queremos crescer mediante isso, né? Então Salomão, ele se pôs a investigar todas essas coisas e insatisfeito continuava a investigar, e essa insatisfação do coração dele buscou ele a buscar outros deuses, a fazer templo para outros deuses e também aí desviando o coração. E quem sabe, hoje a gente sabe que tem tanto estudo, gente, tantos estudos para que se chama, o estudo chama Matusalém, pessoas estudando para prolongar anos de vida. Inclusive, eu fiquei sabendo de coisas assim horrendas, sabe? Lembra aquele filme Monstros S.A.? Não sei quem lembra. Eu assisti
quando meus filhos eram pequenos, que aí os monstros, eles iam assustar as crianças à noite, e conforme as crianças se assustavam, naquela cidade, o susto da criança produzia energia lá para a cidade dos Monstros S.A., né? Aí no fim do filme dos Monstros S.A., eles perceberam que a alegria e o sorriso produzia mais ainda a energia para a cidade. Mas esse filme foi tirado de algo que tem uma verdade por detrás. Hoje em dia tem se feito experiências com pessoas assim que estão passando, quando você está passando por um grande medo, um grande susto, existem vários hormônios, várias adrenalinas, várias coisas que são fabricadas no seu corpo. E alguns estudos estão vendo que isso pode gerar energia na outra pessoa, porque o corpo entra numa energia tão forte, de querer sobreviver, que essa energia é como se fosse ali, aquela energia de sobreviver, é como se a pessoa estivesse colocando toda a carga energética dela ali naquelas hormônios sendo fabricados para se sobreviver. E eu ouvi de pessoas que estão estudando muito assim, algumas teorias, não sei se é verdade, amadas, mas o mundo ele está indo para um caminho tão alucinógeno que eu não duvido que eles muitas vezes raptam crianças para deixar as crianças em momentos assim perturbadíssimas e colher também sangue delas e injetar em pessoas ou fazer testes para ver se prolonga mais e dá o mesmo efeito. Com animais fizeram e viu que deu certo. Então são coisas assim do submundo que a gente não faz ideia. Há um mês e pouco atrás, eu fiz um simpósio de prevenção sobre tráfico humano. E nesse simpósio foi falado muito sobre como prevenir principalmente os pais e as crianças. E eu naquele simpósio, eu fiquei assim chocada, porque eu era tão leiga nesse assunto, eu era tão ingênua, tão inocente, e assim não tinha visão da maldade que o ser humano se encontra, né? Então, nós vamos ver assim que Salomão, ele foi buscar explicação de várias maldades que ele via, de várias coisas que ele via debaixo do sol. E ali ele não teve explicação. Hoje nós sabemos a explicação. O mal adentrou no mundo, o pecado adentrou no mundo, e hoje o mundo jaz do maligno, e cada vez o maligno sabe que ele tem menos tempo. E por ele ter menos tempo, o que acontece? Ele investe toda a sua força. Então ele tem investido toda a sua força. Agora, depende também nós, como igreja, como povo de Deus. Nós não vamos assim fazer que o mundo melhore, mas a igreja na terra, ela é um canal de limite, assim como Deus coloca o mar como limite, sabe? Nós como igreja, nós trazemos um limite. E o que eu vejo o povo de Deus muito como eu naquele congresso, eu era assim totalmente ignorante naquele assunto. Então eu vejo muitas vezes o povo de Deus com muita ignorância de como cuidar da sua vida da alma, como cuidar da sua mente, como cuidar do seu corpo, como cuidar também das prevenções. Hoje muitas vezes nós mandamos nossos filhos para a escola e eles vão aprender coisas que são fora dos nossos valores. Eu lembro quando meu filho entrou na universidade, os valores dele foram todos confundidos, né? Então, eu mal sabia que estava pagando algo tão caro para confundir os valores do meu filho. Então, e eu não sabia dialogar com ele no sentido assim de marxismo, de Nietzsche, de Hegel, porque assim dentro dali do meu escopo, filosofia, essas coisas, não era coisa de cristão, não era. Só que depois nós vamos ver que vão vindo gerações, que muitas vezes são gerações dos nossos próprios filhos, e a gente não vai saber dialogar sobre esses assuntos. E nós somos engolidos por isso, sabe? Porque então, o que eu quero aqui trazer para vocês?
porque nós temos que estar atentos. Por isso que eu gosto muito do livro de Provérbios. Eclesiastes é um livro que nos faz refletir e repensar, para que nós possamos reavaliar, refletir a nossa vida. E com esse conceito que eu estou trazendo, terça-feira, os 15 segredos para ter uma vida leve e tranquila. Nesses 15 segredos, eu vou trabalhar assim o nosso corpo, amadas, o nosso ciclo biológico, o ciclo circadiano, o nosso relógio biológico. Vou trabalhar partes da nossa alma, da ansiedade, de como ter recursos para lidar com a ansiedade, como ter recursos para lidar, para colocar limite, porque nós mulheres, até pela própria cultura, temos mais dificuldade de colocar limite, de fazer uma boa organização e gestão do tempo. Então, nesses 15 dias que nós vamos ter livre acesso juntinhas, pertinhas, nós vamos estar trabalhando tudo isso juntas, né? Então, esses 2 livros, Provérbio e Eclesiastes, nos ajudam muito a isso. Então, Salomão, nessa investida dele, de busca até de querer mudar um pouco a situação, ele acabou tendo caminhos equivocados. E Deus quer nos trazer uma realidade para não ter caminhos equivocados. Inclusive, olha o que diz o versículo 1 já nesse campo que eu estou falando. Olha, as moscas, versículo 1, as moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se corrompa e produza mau cheiro. Gente, antigamente produzir um óleo do perfumista era uma arte e era algo assim especial, e só quem tinha muito recursos tinha condições de ter o quê? Um perfume. Lembra quando Maria quebrou aquele perfume e ali banhou o Senhor, preparando o Senhor, e falaram assim, poderia vender, aquele perfume era o salário de 1 ano de um trabalhador, porque era muito caro. E ele está dizendo assim, que o perfume era raro e caro. A nossa vida não é cara e rara. Talvez para o outro não, mas para você é só a sua vida. É só você. Aí ele vai dizer que uma mosca que cai vai trazer mau cheiro, contaminou o perfume. E ele vai dizer assim, da mesma forma, a tolice pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor. Quer dizer, a tolice pode fazer a tua vida perder todo o valor. Imagine você, imagine um policial que tem assim uma ficha limpa, que está lá com seus 50 anos, sempre honrou aquilo que ele fez, tal, e lá por volta dos seus 50 e poucos anos está prestes lá a sair já da polícia, ele comete ali um engano, uma tolice, um deslize, aquilo vai marcar a vida dele toda. As pessoas não vão lembrar todos os anos que ele foi um policial honesto. Ele sempre vai ser lembrado por esse episódio. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de assistir na televisão, de sábado, o Jimmy Swaggart. Era um pastor americano. Eu amava as pregações dele. E quando eu fiquei sabendo do escândalo, que ele ia em prostíbulos, inclusive era hostil com as mulheres, tal, foi um escândalo enorme. Além de machucar o nosso coração, daqueles que ouviram, foi a mosca na vida dele. Porque hoje, quando fala de Jimmy Swaggart, eu não sei falar uma mensagem dele que eu ganhei, mas isso fixou em mim, da onde ele pisou e ele errou. Então, amadas, a gente tem que tomar cuidado. A nossa vida é esse perfume raro, é esse perfume caro. Como nós vamos lidar com a nossa vida? Nós vamos deixar moscas caírem, sabe? Então nós temos que cada dia realmente perceber e falar, Senhor, me livra dessas moscas, e eu quero estar atenta para isso, tá? Então, esse versículo 1 quer dizer isso. Aí depois ele vai falar assim, o coração do sábio se inclina para o bem e o direito, mas o coração do insensato para o mal e o injusto. Amadas, Provérbios foi escrito 1000 anos, bem dizer, antes de Cristo.
E a Bíblia também, a gente vai ver que fala muito de direito e esquerdo. Não tem nada a ver com os partidos políticos. Essa parte de partidos políticos, de direita e esquerda, veio mais ali pela Revolução Francesa. Então a Bíblia não tem nenhuma conotação disso, tá? Mas a Bíblia se refere que o bem está no caminho do direito, do lado direito, e o mal está no caminho do esquerdo, do lado injusto, tá? E ele vai dizer que mesmo aquelas pessoas que muitas vezes querem andar corretas, mas elas são nécias. O que é nécia? Ela é imprudente, ela não vai em busca de conhecimento, ela não vai em busca do saber, ela vai caminhar errado. A própria, em Provérbios diz que na busca de muitos conselheiros há o que? Sabedoria. Então hoje nós sabemos que nós temos que buscar conselheiros, mas não como Roboão. Então diz aqui que mesmo a pessoa que é nécia e ela quer andar pelo caminho ali certo, ela acaba incorrendo em tolice. Porque veja, amada, hoje Provérbios diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, só que eu tenho que saber aonde procurar sabedoria. Eu tenho que saber como e com quem procurar sabedoria. Então, muitas vezes a gente vai pelo impulso da decisão, a gente vai porque, tem que fazer mesmo, vamos fazer. Não é assim, tá? Temos que buscar sabedoria. Agora, isso não nos deve também nos travar, porque muita gente, não sei fazer, então não vou fazer. Calma, por isso que tem em busca, tá? Aí agora, ele vai falar um pouco sobre a parte de governo. Ó, fala assim, se o espírito, deixa eu ver se é esse, se o espírito, a ira de uma autoridade se levantar contra ti, não abandones o teu posto, porquanto a calma evita grandes erros. Então ele está dizendo assim, se uma autoridade se levantar contra ti, o que você deve fazer? Mantenha a calma, fica calmo e evite grandes problemas, não contenda e não se levante com ira. Hoje o que a gente vê, gente? Os filhos, eles estão com muita dificuldade de ver os pais como autoridade. Então, ali eles já vão embora, bate a porta, reclama. Aqui diz, fica ali, fica calmo. E o Senhor fala que os mansos herdarão a terra. Os mansos são aqueles que conseguem olhar para eles e perceber as dificuldades, tá? Aí ele vai falar que há, todavia, outro mal que observei debaixo do sol. Tá vendo? Salomão sempre está olhando daqui para baixo. Ele não está olhando na linha vertical. Um erro cometido pelos que têm poder de governar. Veja, tanto Provérbios como Eclesiastes fala muito sobre governo. Fala muito sobre como os governantes ali estão junto ao povo. E ele vai falar o quê? Que ele viu vários erros do poder do governo. Que tolos são elevados a cargos importantes, enquanto as pessoas cultas, as pessoas habilitadas, são assentados em lugares inferiores. Então, o que nós vemos hoje? Hoje tem a lei que não pode mais, mas tinha muito ainda, e em alguns lugares tem, de colocar o quê? Os parentes. Então, mas hoje sabe-se que existe o que também? Muito já compromisso, se a pessoa for eleita, já colocar determinada pessoa naquele lugar, porque ela ajudou com isso, ajudou com aquilo. Então, não é visto como competência daquela pessoa estar naquele cargo, né? Então, ele está falando que ele observa o tempo inteiro isso. E ele tem visto servos cavalgando e príncipes andando a pé, como se fossem servos. Então, servos cavalgando, porque nessa época, ter um cavalo era algo extremamente de pessoas que tinham muito, muito recursos, poder e prestígio. E ele está falando que príncipes andando a pé. Nosso Jesus Cristo, ele lavou os pés dos discípulos. Inclusive, ele lavou os pés daquele que sabia que ia trair. Aquele que ama, gente, é aquele que serve. O maior, ele serve. Muitas pessoas adquirem depois um status e não querem tocar em nada. Calma, aquele que está em cima, ele serve, tá? Aqui diz assim, quem cava uma cilada, cairá nela. E quem derruba um muro, uma cobra o morderá. Aqui ele está dizendo, cilada
pode ser uma cilada de fofoca, de mentira. Como é difícil manter uma mentira. Também pode ser uma cilada, aqui ele está dizendo mais, quem fazia aquelas covas para os animais caírem, né? Muitas vezes esquece, pode ele mesmo cair ali. E quem derruba um muro, uma cobra o morderá. Antigamente, eles construíam um muro ali do lado da videira, eram pedras, né? Pedras sobre pedras, os muros antigamente. E ali, quando iam tirar aquelas pedras ou derrubar aqueles muros, havia muita cobra ali. Então, ali, a pessoa vai poder o quê? Se ferir com a mordedura de uma cobra. Gente, e a cobra tem muito a ver também com a forma ardilosa de falar. Então, a fala é tudo, né, gente? Porque hoje é tanto fake news, fala disso, fala daquilo, né? E a fala é a base dos relacionamentos. Então, ele vai falando dessas ciladas, vai falando da pedra. Quem remove a pedra, porque o muro também era da pedra, né? Acabará sendo machucado por uma delas. Então, tudo que nós vamos fazer, nós temos que ter um cuidado violento. Por quê? Gente, as empresas hoje, elas contratam por conhecimento técnico. E nós somos muito preocupados em levar nossos filhos a terem conhecimento técnico, a terem estudo. E pouco a gente se preocupa com o conhecimento emocional. E aí depois as empresas demitem porque a pessoa não tem inteligência emocional. Porque hoje tem que se trabalhar em equipe. Hoje tem que se ter resultado, não é mais isoladamente. Dentro de uma casa é o quê? Trabalho em equipe. Mas nós mulheres acabamos absorvendo muito trabalho, ficando sobrecarregadas, ficando exaustas. Com essa exaustão, muitas vezes não tendo tempo para realmente cuidar, ter um autocuidado, de também saber delegar, colocar limites, e dessa forma vamos ficando estafadas. Eu até esses dias, foi publicado no Instagram, tem um post lá, depois vocês dão uma olhada, sobre a curva do estresse. A curva do estresse, quando você está com baixo estresse, com tédio, ali a pessoa vai procrastinar. Agora, quando ela está com estresse um pouquinho maior, ela vai ter ânimo, ela vai ter motivação, ela vai ter foco. Só que geralmente nós mulheres já passamos dessa curva e entramos na curva já da exaustão. E depois vai entrando na curva, sabe qual? Vai caindo para a curva da ansiedade, frustração, se chama a queima da energia. E as mulheres aí começam a ficar frustradas, magoadas, achar que não tem apoio, achar que as pessoas não valorizam o que ela faz. Aí ela começa a ter muita enxaqueca, dor no corpo, fibromialgia, insônia, porque todas essas doenças fazem parte desse quadro. E quem que tem mais ansiedade, o homem ou a mulher? A mulher. Quem tem mais fibromialgia, hipotireoidismo, enxaqueca, câncer, doenças crônicas, é mais a mulher, porque nós não estamos sabendo trabalhar com essa sobrecarga. Né? Então, por isso que no dia 12, lá eu tenho os 15 segredos para que você venha ter uma vida leve e tranquila. E se você deseja fazer parte desses 15 segredos, digite aqui desafio, que você vai entrar no grupo para fazer parte desses 15 dias juntinhas, para você sair desse estresse já que está te consumindo. Tá? Então, olha, ele vai estar falando aqui que, se o machado perder o corte e não for afiado, será preciso golpear com mais força. Ter uma atitude sábia assegura o sucesso. Então, é o cuidado e a prevenção. O segredo para ter uma vida que dura, tem que saber afiar o machado. E o afiar o machado, amada, é saber lidar com a nossa vida. Se nós não estivermos com a nossa vida adequada, nós vamos ter que bater muito mais força em tudo que a gente faz para poder ter os mesmos resultados que antes. E olhe lá, vamos estar nos desgastando. Então, o cuidado e prevenção é o segredo, sabe? E esses 15 segredos é para isso, para a gente ter esse cuidado, ter essa prevenção, para ter uma vida em abundância, para ter uma vida que dura. Então, por isso que eu te chamo, que você escrever desafio aqui e vir fazer parte desse grupo, tá? Então, diz assim, não adianta
saberes, eu estou vendo a hora aqui, encantar cobras, se permite que uma delas te morda. Porque no Oriente Antigo tinha muito encantador de cobra. Só que antes, muitas vezes, de conseguir encantar, a cobra podia morder ele. Então ele tinha que saber essa técnica corretamente, tá? Ele vai dizer assim: as palavras da boca do sábio são agradáveis, mas os lábios do insensato devoram. Quer dizer, o sábio ele tem palavras que edificam, mas quando os lábios do insensato começam a falar, ele devora tanto a ele quanto o ambiente. E ele devora aquele ambiente e o sábio muitas vezes não é ouvido. Vocês gostam mais de ouvir coisas que edificam ou muitas vezes ficar nos stories, ficar nos rios, ficar no TikTok? Tá? Tudo bem, não é para que nós não podemos fazer isso, mas você percebe que aquilo tem coisas viciantes, hipnotizantes, que ali você começa a ver, quando você viu, passou meia hora, 1 hora, e aquilo não te deixou melhor. Pelo contrário, aquilo que abaixou seus níveis de serotonina, de dopamina. Né? Então, esse é o mundo, essa é a cobra do mundo que está nos sugando de forma paulatina sem a gente perceber. Tá? Aí vai dizer assim, deixa eu ver qual agora o versículo. O trabalho do tolo o deixa fadigado, que ele não consegue achar o caminho de casa. Ele está dizendo, aquele que não afia o machado, ele vai trabalhar tanto, ele vai se cansar tanto, que ele sai tão sobrecarregado do trabalho, que ele não acha nem o caminho de casa. E casa é o quê, amadas? Casa é proteção, é segurança, é lugar aonde a gente vai o quê? Recuperar as forças, refazer as nossas forças. Tá? Então ele está dizendo que ele não acha nem o caminho de casa, mas muitas vezes acha o caminho o quê? De uma comida calorosa, porque a comida calorosa, a comida cheia de caloria, doce, massa, é uma forma de eu aliviar meu cansaço, a minha exaustão. Inclusive, os 15 segredos vai ajudar você a começar a comer adequadamente. Porque você vai conseguir buscar dopamina de outra forma na sua vida. Tá? Não vai precisar ir tanto em busca de calorias, de massas, porque na realidade, quando a gente vai em busca disso, é sinal que a gente está fatigada, é sinal que a gente está exausta. Você vê, esse trabalhador ele está exausto, porque ele não acha o caminho de casa. Então, se ele não acha o caminho de casa, ele vai para onde? Para algum lugar ele vai. Então, para nós hoje, é abrir a geladeira muitas vezes. É comer coisa, muitas vezes é tomar Rivotril para dormir, muitas vezes é tomar um ansiolítico, é tomar um depressivo. Eu não sou contra remédios, porém os remédios são por um curto período para a pessoa ter forças de buscar um tratamento emocional, psicológico, para poder o quê? Ter forças para isso. Tem clientes que no início do tratamento eu até sugiro buscar um psiquiatra e mando uma carta para o psiquiatra, tudo, porque essa pessoa ela precisa de um pouco de energia para conseguir fazer o início do tratamento, mas deu 6 meses, não tem mais necessidade, tá? Então, as drogas tem, mas num período curto, porque senão a gente vai começar a perder o caminho da casa, e a casa principal é a casa que somos nós. Quando nós começamos a nos fatigar muito, nós perdemos a referência da nossa pessoa, da nossa identidade, da nossa verdadeira autoestima. Então eu te convido a você começar a olhar com amor para a casa que é você e começar a achar o caminho de volta dentro de você, tá? Então ele vai dizer também aqui, olha, ai da terra, ai da nação, que o governante é insensato, inexperiente e tolo. Ai, ai. Então, gente, por isso que também, o que ele quer dizer aqui para nós? Que nós não podemos ser nécias e não entender o mínimo de quem nós vamos votar. Nós temos que ler, se a gente é de um partido, ler lá o que rege aquele partido. Ler o que está escrito ali.
Principalmente nós que somos do Senhor, nós temos que estar sempre a favor daqueles que guardam os princípios da palavra. Não vai ter nenhum que guarda totalmente, mas aquele que se assemelha mais a guardar os princípios da palavra, porque senão ele vai falar: ai, ai, terra, ai, nação, quando o teu governante é insensato, é tolo. E quando os teus príncipes, quando aqueles que estão no poder, banqueteiam logo pela manhã. Quer dizer, usam o dinheiro para estarem sempre banqueteando, para estarem sempre ali saboreando as coisas da vida. Então, isso nos chama para nós despertarmos, porque aqui antigamente o rei era por família e não tinha muito como escolher os governantes. Hoje nós temos. Então, o Senhor também, ele pede para que nós estejamos atentos ao que está acontecendo. Muitas vezes nós fechamos os olhos para tudo isso, né? Aí ele vai falar ao contrário agora, ó terra, feliz de ti, se o teu rei é filho de pessoas nobres, pessoas com caráter, e os teus líderes comem com equilíbrio e no devido tempo, a fim de recuperar as forças, e não para se embriagar. Ele está dizendo que no devido tempo a pessoa tira o descanso para refazer as forças, mas não para usar de forma inadequada. Agora eu te pergunto, amada, você tem refeito as suas forças? Você tem realmente cuidado de você? Como se deve? Porque muita gente fala assim: ai, olha, eu mereço, viu? Eu trabalhei tanto essa semana que eu vou lá no shopping e vou comprar determinada coisa para mim. Ah, eu mereço, olha, eu trabalhei tanto hoje que eu vou comer esse doce, vou comer essa lasanha. Só que não é por aí, a gente tem que começar a reavaliar se isso é uma forma de eu estar me aliviando emocionalmente e de forma que eu estou deixando a minha casa mais fatigada, mais cansada. Então, amadas, Deus está nos convocando, nós mulheres, para aprendermos a cuidar de nós. Não dá para nós cuidarmos dos nossos amados se nós não aprendermos a cuidar de nós, né? Então, e aqui está falando de terra, de governo, mas nós também, a terra do nosso coração. Nós vimos que falou da casa, é a casa que nós somos, que é o Espírito Santo, tá? Aí diz assim: por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa da falta de disposição de restaurar a casa tem goteira. Então, muitas vezes, por a gente achar que, ai, é tão difícil eu ter que fazer isso, ter que fazer aquilo, ter que fazer aquilo outro. Ah, então é mais fácil comer comida processada, porque aí fazer comida. Então, assim, muitas vezes a gente coloca muitos obstáculos de tempo, de problema. E o que acontece? Isso entra que vai fazer a gente perder a disposição, porque a gente perde energia. Vai falar: falta de disposição de restaurar a casa tem goteiras. Então eu te chamo, amada, eu te convoco para você começar a restaurar a tua casa, restaurar a tua vida, deixar todas as desculpas de lado. Muitas vezes, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Veja só, os 15 segredos que nós vamos estar juntas aí é menos de R$70. Então, não é por falta de dinheiro, é um valor irrisório para nós estarmos juntinhas todos os dias, sabe? E aí porque assim, muitas vezes a gente fazendo algo sozinha, é tão difícil, né? Muitas vezes, porque a gente tem que ter muita força de vontade, mas quando você está num grupo, e nesse grupo ainda tem uma pessoa que eu vou estar lá pegando você pela mão, o que acontece? Isso vai te ajudar a pegar você pela mão, porque vai te dar força de você persistir. E se você deseja estar comigo esses 15 dias juntinha, você digita desafio e você vai estar aqui juntinhas para que a gente venha tirar toda a goteira, todo o vazamento, tudo aquilo que está assim fazendo fluir a nossa vida, que a gente está exausta. Agora ele vai dizer assim, não, olha que interessante que diz assim, não amaldiçoes o rei nem mesmo em pensamento, tampouco em seu aposento insulte o rico, porquanto uma ave do céu
poderá levar as suas palavras pelo ar, e seres alados poderão se encarregar de divulgar aos quatro ventos tudo o que disseste. Isso aqui, sabe o que quer dizer, amadas? Quer dizer a mesma coisa do nosso ditado aqui no Brasil, que diz assim, que as paredes têm ouvido. Então, primeiro, ele está dizendo assim, para a gente não amaldiçoar aqueles que estão no poder. A palavra de Deus nos diz para a gente orar por aqueles que estão investidos de poder. Então, hoje, a gente vê muitas pessoas amaldiçoando outra pessoa porque é do outro partido, O nosso papel é orar pelas autoridades, tá? Realmente pedir que Deus encabece, né? Que Deus realmente reine ali. E a segunda parte que ele diz para a gente tomar cuidado o que fala, porque as aves pode levar. E eu quero tomar aqui também um paralelo a isso e dizer assim, nós mulheres, quando nós estamos passando por aflição, geralmente a gente quer desabafar, contar para alguém. Como nós temos o sentimento mais aguçado, a gente quer realmente, muitas vezes, contar, compartilhar com o outro. E o que acontece nessa? A gente escolhe pessoas incorretas. E aí isso é levado como aves para outro lugar. Tem assunto, amadas, que é só pertinente a você, a Deus e a um terapeuta, porque são coisas tão delicadas que você vai precisar de uma orientação, de um conselho e de pessoas que vão guardar totalmente sigilos. Então, que Deus possa nos dar essa sabedoria, tá? Então, amadas, olha só, chegamos no final aqui de Eclesiastes 10, vamos orar agora para que Deus venha aí nos dar um final de semana abençoado e que toda essa palavra de Eclesiastes venha fazer ressonância na nossa vida, venha realmente trazer frutos para nós sermos mulheres transformadas para transformar. Então vamos orar, amadas? Ó nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor. Nós já estamos no capítulo 10 de Eclesiastes e o Senhor nos deixou tão claro nesse capítulo, Pai, que nós somos como perfumes raros nas tuas mãos, feito pela arte do perfumista. E o Senhor não deseja que nenhuma mosca venha tirar esse aroma, porque nós queremos que a nossa vida suba como aroma suave na tua presença, Senhor. Por isso, nos dê um coração de prudência. Pai, não queremos ficar com o nosso machado sem estar afiado, fazendo muita força. Por isso, Pai, nos colocamos, que nós abrimos nosso coração para aprender habilidades sociais, habilidades de relacionamento, habilidades, ó Pai, para aprendermos os conflitos que se passam junto ao nosso lar, aos nossos filhos, companheiros, colegas de trabalho, na igreja. Senhor, nós sabemos que queremos, que a Tua palavra diz que o ferro afia o ferro, e um machado bem afiado, Senhor, traz paz, traz tranquilidade, o serviço é feito com eficiência. E nós achamos o caminho de volta para casa. Não seremos como esse trabalhador que diz aqui, que ele se fadiga tanto que esquece o caminho de casa. Ele perde o caminho de casa. Ele perde o caminho da segurança, da proteção, do equilíbrio. Pai, e nós não queremos que nenhuma área da nossa vida nos fadigue tanto que nós percamos o caminho daquilo que o Senhor já colocou em nós. E o Senhor nos deu a vida e vida em abundância. Se nós não estamos experimentando essa vida, Pai, ó, nos abre os nossos olhos para que possamos desfrutar, porque o Senhor já nos deu. Agora falta muitas vezes de nós tomarmos posse dessa vida. Nós apresentamos, Pai, o nosso desejo de abrir o nosso coração a Ti e aprender e buscar conselho com aqueles que o Senhor tem investido de autoridade, de conhecimento, de estudo e de compaixão e amor. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.